Eu sou o professor Almir Rogério, pertenço ao núcleo de Cornélio Procópio, trabalho com a disciplina de filosofia e vou refletir hoje com essa galera do primeiro ano um tema bastante relevante, bastante pertinente, que é o tema da mitologia. E tenho convicção de que essa aula será bastante oportuna, porque nós vamos conectar alguns fatos, alguns pontos importantes trazidos por nossos jovens quando são inseridos no novo ensino médio, principalmente no primeiro ano, porque trazem um universo mitológico muito vasto e muito rico. E enquanto professor de filosofia, cabe a nós essa missão de trazer o conceito, trazer a característica, trazer a importância, a relevância dessa literatura tão bonita, tão pertinente e tão marcante, não só na perspectiva da filosofia, mas no mundo de uma maneira geral. Então, eu tomei como base para essa aula o edital do PSS 2022, o RCO, que é um material bastante importante que ajuda os professores a prepararem aí as suas aulas. Também tomei como referência o dicionário bastante conhecido, né, do universo da filosofia, de um autor chamado Nicola Abaiano, bastante importante. Trago também um guia ilustrado da Zahar, né, que fala sobre mitologia. E apresento também o Filosofando, Introdução à Filosofia, livro aí do ensino médio. Também vejo muitos canais no YouTube, destaco aqui um canal de filosofia que se chama Nova Acrópole, que tem um conteúdo ali bastante bom, né, bastante importante, que fala de filosofia, né, apresentado ali temas de uma riqueza, de uma profundidade muito grande. Então, conceituando a mitologia, né, usando todo esse universo da literatura, nós podemos perceber que mito significa narrativa, ou seja, contar um fato, ou seja, apresentar uma ideia. Só que na perspectiva da filosofia grega, mitologia é o quê? Contar um fato do ponto de vista extraordinário, sobrenatural, com elementos fantásticos, com elementos fantasiosos, apresentando ali o poderio dos seres primordiais, apresentando ali os titãs, apresentando ali os deuses. E é bastante relevante notar isso aí, porque os nossos jovens, a nossa galera, né, galera do primeiro ano, eles trazem esse conteúdo do dia a dia. É comum eles falarem: professor, o senhor já assistiu o filme Percy Jackson? Tem um livro? Professor, o senhor já viu o livro Os Heróis do Olimpo? Professor, o senhor já viu aquela série O Sangue de Zeus? Professor, o senhor já viu aquela outra série chamada Troia, A Queda de uma Cidade, que é uma produção de 2018, sem contar os filmes, né? Fúria de Titãs 1 e 2, o próprio Troia de 2004, que narra ali a história da Ilíada, né? Do conflito entre gregos e troianos. É muito comum a galera do primeiro ano: professor, o senhor já jogou o God of War, que é um jogo de estratégia com personagem que tem poderes extraordinários, sobrenaturais? Enfim, é um universo que os nossos jovens trazem, estão no seu dia a dia, e cabe ao professor de filosofia, então, apresentar toda essa conceituação, que é o momento de unir, né, o que eles têm e o que a filosofia pode apresentar. Levando em consideração o Nicola Abaiano, que é um dicionário bastante importante dentro do universo da filosofia, ele vai dizer que o mito ele tem três características. A primeira é uma maneira atenuada de entender a realidade, ou seja, uma maneira suavizada, né? Distante de todo aquele aparato científico, técnico, tecnológico, né? De provar, de experimentar. Não, a mitologia é uma maneira, né, suavizada de perceber, de entender a origem das coisas, entender que os deuses eles habitam a vida humana, eles participam da vida humana. No segundo momento, o próprio Nicola Abaiano, né, no verbete que trata da mitologia, ele vai dizer que o mito ele é uma forma atenuada, não é? Ele é uma forma autônoma, quer dizer, ele não depende de ninguém, ele se basta, ele é a narrativa literária, simbólica, criativa, fantástica. E também, pelo mito, nós podemos usá-lo como um instrumento de estudo social, porque nós podemos compreender muito bem, perfeitamente, a condição cultural, religiosa, de organização, né, de um povo. Tanto é que nós usamos isso para tentar, né, para estudar, para desmistificar, para entender um pouco o ambiente dos gregos ali entre o século XII
até o século VII, mais ou menos, antes de Cristo. Mas trato hoje de modo muito especial também nessa aula uma figura bastante relevante dentro do universo da mitologia, que não é um deus. Eu falo da figura de Ulisses. Ulisses, que é o rei de Ítaca, né? Ele é um mortal, a sua mulher se chama Penélope, ele tem um filho recém-nascido que se chama Telêmaco, e ele é chamado para ir para a guerra, né? Na guerra contra os troianos. Né? Ele resiste no primeiro momento, mas ele acaba indo, porque ele é um grande estrategista militar. Tanto é que Ulisses é aquele que tem, né, a brilhante ideia de oferecer aí aos troianos, né, um cavalo, porque assim, a muralha troiana era praticamente impossível de entrar. Então os troianos, né, tendo êxito, sucesso na sua vitória, né, os gregos cada vez mais perdendo homens, perdendo a batalha, Ulisses então tem essa brilhante ideia: vamos oferecer um cavalo. A gente monta um cavalo, né, coloca bastante guerreiros, e eles vão achar que a gente vai embora quando este cavalo estiver dentro da muralha troiana. À noite a gente sai, abre os portões, e o que foi que aconteceu? Né, os gregos têm êxito e ganham, né, a guerra, né, de forma brilhante, que foi, claro, né, uma ideia do Ulisses, grande estrategista militar. E ele não era um deus, ele era um mortal, né, ele era um ser humano, né? E depois é apresentado, né, importante que nessa obra Ilíada, né, que é escrita pelo poeta Homero, nós temos dois grandes poetas no universo da mitologia, né? Hesíodo, que fala da teogonia, né, da origem das coisas, né, apresenta os seres extraordinários, os titãs, os deuses, e depois nós temos Homero, que fala, né, justamente da guerra de Troia, a Ilíada, e a Odisseia, que é a volta de Ulisses para casa. E Ulisses então enfrenta vários desafios. Ele tem a deusa Atena, que o protege, que o livra dos perigos e está a todo momento ali com ele. E ele, né, depois da guerra de Troia, ele quer voltar para Ítaca, porque o seu coração está em Ítaca. Aí está a sua mulher, está a sua família, está seu filho, está seu pai, está o seu povo, estão os seus afazeres. Ele é feliz em Ítaca, mas para chegar em Ítaca ele já está 10 anos fora de casa, na guerra de Troia. Agora ele custa mais um tanto ainda, praticamente aí mais 10, quer dizer, 20 anos para retornar para casa. E ele enfrenta vários desafios, ele fica com a deusa Calipso, descontente, Atena intercede, fala com Zeus, Zeus envia o Hermes, que é o mensageiro, fala para Calipso: olha, deixa ele embora, porque o coração dele não está aí. Ele está aí, mas o coração não está aí. Né? O Ulisses parte, ele enfrenta o Polifeno, que é um ciclope. O ciclope é filho de Poseidon. Poseidon é o deus dos mares, quer dizer, ele fere o filho dos deuses dos mares. O Poseidon vai atrasar a vida dele, porque não tem outro jeito de chegar a Ítaca, se não passar pelo mar. Conta a história que ele desce no Hades para conversar com o profeta Tiresias, e o profeta Tiresias diz para ele: olha, você vai enfrentar muitos desafios, mas você vai conseguir chegar em casa, né? E praticamente saindo do Hades, ele encontra a sua mãe, e a sua mãe diz: olha, a sua mulher Penélope o espera, é fiel e é leal. Quer dizer, dá um ânimo para ele voltar para casa. Mais do que isso, ele passa num local cheio de sereias, ele se amarra no mastro, ele é seduzido pelas sereias, mas vence mais esse desafio, chega em Ítaca, mas como que ele vai chegar 20 anos depois? Atena ajuda ele ainda. Enfim, é toda uma história. Ele vence os desafios, mas sempre com aquela perspectiva de voltar para casa. Não é? Penélope, quase acreditando que ele não vai voltar mais, propõe uma prova de resetar o arco, né? Ele tem um arco, ele vai lá, faz esse movimento, acerta as flechas, prova para Penélope que ele voltou, né? E eles se entendem, e com certeza depois de praticamente 20 anos, Ulisses está de volta para sua terra, para sua Ítaca, junto do seu povo, junto do seu filho, junto do seu pai e principalmente também junto de sua mulher. Ulisses mostra, em toda essa história da narrativa da mitologia grega, que ele é um homem corajoso, sábio, tem bom humor e luta por aquilo que ele quer. Ele tem amor por aquilo que ele quer. Então acho que é importante que os nossos jovens tenham esses referenciais: coragem, sabedoria, bom humor, objetivo e lutar por aquilo que eles acreditam que é importante: o estudo, a formação e, claro, a busca no mercado de trabalho, formado, com caráter, com ética e promovendo um mundo bonito, justo e melhor.